Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura? Vamos ver o que acontece hoje, né? Então é o seguinte, acordou com um sujeito cutucando-o. Tinha dormido no meio do mercado e a vida daquela praça estava prestes a recomeçar. Olhou em volta procurando suas ovelhas e percebeu que estava em outro mundo. Ao invés de sentir-se triste, ficou feliz. Não tinha mais que seguir em busca de água e comida. Podia seguir em busca de um tesouro. Não tinha um centavo no bolso, mas tinha fé na vida. Havia escolhido na noite anterior ser um aventureiro, igual aos personagens dos livros que costumava ler. Começou a andar sem pressa pela praça. Os mercadores colocaram em pé suas barracas. Ajudou um doceiro a montar a sua. Havia um sorriso diferente no rosto daquele doceiro. Estava alegre, desperto para a vida, pronto para começar um bom dia de trabalho. Era um sorriso que lembrava alguma coisa do velho, aquele velho e misterioso rei que havia conhecido. Este doceiro não está fazendo doces porque quer viajar, nem porque quer se casar com a filha de um comerciante. Esse doceiro faz doce porque gosta disso, pensou o rapaz. E notou que podia fazer a mesma coisa que o velho. Saber se uma pessoa está próxima ou distante de sua lenda pessoal. Só em olhar para ela. É fácil e eu nunca havia percebido isso. Quando acabaram de montar a barraca, o doceiro lhe estendeu o primeiro doce que havia feito. O rapaz comeu satisfeito, agradeceu e seguiu seu caminho. Quando já havia se afastado um pouco, lembrou-se que a barraca havia sido montada com uma pessoa falando árabe e a outra espanhol. E tinham se entendido perfeitamente. Existe uma linguagem que está além das palavras, pensou o rapaz. Eu já experimentei isso com as ovelhas e agora estou experimentando com os homens. Estava aprendendo várias coisas novas, coisas que ele já havia experimentado e que, no entanto, eram novas, porque tinham passado por ele sem que houvesse percebido. E não tinha percebido, porque estava acostumado com elas. Se eu aprender a decifrar essa linguagem sem palavras, vou conseguir decifrar o mundo. Tudo é uma coisa só, dizia o velho. Resolveu andar sem pressa e sem ansiedade pelas pequenas ruas de Tanger. Só dessa maneira ia conseguir perceber os sinais. Isso exigia muita paciência, mas esta é a primeira virtude que um pastor aprende. Mais uma vez percebeu que estava aplicando naquele mundo estranho as mesmas lições que suas ovelhas lhe ensinaram. Tudo é uma coisa só, havia falado o velho. O mercador de cristais viu o dia nascer e sentiu a mesma angústia que experimentava todas as manhãs.
Estava há quase 30 anos naquele mesmo lugar. Uma loja no alto de uma ladeira, onde raramente passava um comprador. Agora era tarde para mudar qualquer coisa. Tudo o que havia aprendido na vida era vender e comprar cristais. Houve um tempo em que muita gente conhecia sua loja. Mercadores árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados alemães, sempre com dinheiro no bolso. Naquela época, era uma grande aventura vender cristais. E ele pensava como ia ficar rico e como ia ter belas mulheres em sua velhice. Depois o tempo foi passando e a cidade também. Ceuta cresceu mais do que Tanger e o comércio mudou de rumo. Os vizinhos mudaram-se e restaram apenas algumas lojas na ladeira. Ninguém ia subir uma ladeira por causa de umas poucas lojas. Mas o mercador de cristais não tinha escolha. Passara 30 anos de sua vida comprando e vendendo peças de cristal. E agora era tarde demais para mudar de ramo. Durante a manhã inteira, ficou olhando o pequeno movimento da rua. Fazia aquilo há anos e sabia o horário de cada pessoa. Quando faltavam alguns minutos para o almoço, um rapaz estrangeiro parou diante de sua vitrine. Estava vestido normalmente, mas os olhos experimentados do mercador de cristais concluíram que ele não tinha dinheiro. Mesmo assim, resolveu esperar alguns instantes até que o rapaz fosse embora. Havia um rapaz na porta dizendo que ali se falavam várias línguas. O rapaz viu um homem aparecer atrás do balcão. Posso limpar esses vasos se você quiser, disse o rapaz. Assim como estão, ninguém vai querer comprar. O homem olhou sem dizer nada. Em troca, você me paga um prato de comida. O homem continuou em silêncio e o rapaz sentiu que precisava tomar uma decisão. Dentro de seu alforje havia o casaco. Não ia precisar mais dele no deserto. Tirou o casaco e começou a limpar os vasos. Durante meia hora limpou todos os vasos da vitrine. Nesse meio tempo, entraram 2 fregueses e compraram cristais do homem. Quando acabou de limpar tudo, ele pediu ao homem um prato de comida. Vamos comer, disse o mercador de cristais. Colocou uma tabuleta na porta e foram até um minúsculo bar no alto da ladeira. Assim que se sentaram à única mesa existente, o mercador de cristais sorriu. Não era preciso limpar nada, disse. A lei do Alcorão obriga a dar de comer a quem tem fome. Então, por que me deixou fazer isso? Perguntou o rapaz. Porque os cristais estavam sujos. E tanto você como eu precisávamos limpar a cabeça dos maus pensamentos. Quando acabaram de comer, o mercador virou-se para o rapaz. Queria que você trabalhasse na minha loja. Hoje entraram 2 fregueses enquanto você limpava os vasos. E isto é um bom sinal. As pessoas falam muito em sinais, pensou o pastor.
mas não percebem o que estão dizendo. Da mesma maneira que eu não percebia que há muitos anos falava com minhas ovelhas uma linguagem sem palavras. Quer trabalhar para mim? Insistiu o mercador. Posso trabalhar o resto do dia, respondeu o rapaz. Limparei, até de madrugada, todos os cristais da loja. Em troca, preciso de dinheiro para estar amanhã no Egito. O velho riu de novo. Mesmo que você limpasse meus cristais durante um ano inteiro, mesmo que você ganhasse uma boa comissão de vendas em cada um deles, ainda ia ter que arranjar dinheiro emprestado para ir ao Egito. Existem milhares de quilômetros de deserto entre Tanger e as pirâmides. Houve um momento de silêncio tão grande que a cidade parecia ter adormecido. Já não havia mais os bazares, as discussões dos mercadores, os homens que subiam em minaretes e cantavam, as belas espadas com seus punhos cravejados. Já não havia mais a esperança e a aventura, velhos reis e lendas pessoais, o tesouro e as pirâmides. Era como se todo o mundo estivesse quieto, porque a alma do rapaz estava em silêncio. Não havia nem dor, nem sofrimento, nem decepção. Apenas um olhar vazio através da pequena porta do bar e uma vontade imensa de morrer, de que tudo acabasse para sempre naquele minuto. O mercador olhou espantado para o rapaz. Era como se toda a alegria que tinha visto aquela manhã houvesse subitamente desaparecido. Posso lhe dar dinheiro para voltar à sua terra, meu filho, disse o mercador de cristais. O rapaz continuou em silêncio. Depois se levantou, ajeitou as roupas e pegou seu alforje. Vou trabalhar com o senhor, ele disse. E depois de outro silêncio demorado, concluiu. Preciso de dinheiro para comprar algumas ovelhas. Havia quase um mês que o rapaz estava trabalhando para o mercador de cristais e não era exatamente o tipo de emprego que o fazia feliz. O mercador passava o dia inteiro resmungando atrás do balcão, pedindo que tomasse cuidado com as peças, que não deixasse quebrar nada. Mas continuava no emprego porque o mercador era um velho rabugento. Mas não era injusto. O rapaz recebia uma boa comissão em cada peça vendida e já havia conseguido juntar algum dinheiro. Naquela manhã havia feito certos cálculos. Se continuasse a trabalhar todos os dias como estava trabalhando, ia precisar de um ano inteiro para poder comprar algumas ovelhas. Gostaria de fazer uma estante para os cristais, disse o rapaz ao mercador. Ela pode ser colocada ao lado de fora e atrair quem está passando lá embaixo da ladeira. Nunca fiz uma estante antes, respondeu o mercador. As pessoas passam e esbarram. Os cristais se quebram. Quando eu andava pelo campo com as ovelhas, elas podiam morrer caso encontrassem uma cobra. Mas isso faz parte da vida das ovelhas e dos pastores.
O mercador atendeu um freguês que desejava 3 vasos de cristal. Estava vendendo mais do que nunca, como se o mundo tivesse voltado no tempo para a época em que a rua era uma das principais atrações de Tanger. O movimento já melhorou bastante, disse ao rapaz, quando o freguês saiu. O dinheiro permite que eu viva melhor e lhe devolverá as suas ovelhas em pouco tempo. Para que exigir mais da vida? Porque temos que seguir os sinais, falou o rapaz, quase sem querer, e arrependeu-se do que dissera, porque o mercador nunca havia encontrado um rei. Chama-se princípio favorável, sorte de principiante, porque a vida quer que você viva a sua lenda pessoal, dissera o velho. O mercador, entretanto, estava entendendo o que o rapaz falava. A simples presença dele na loja era um sinal. E com o passar dos dias, com mais dinheiro em caixa, ele não estava arrependido de haver contratado o espanhol. Mesmo que o rapaz estivesse ganhando mais do que devia. Como ele sempre havia achado que as vendas não mudavam mais, tinha oferecido uma comissão alta. E sua intuição dizia que em breve o garoto estaria de volta às suas ovelhas. Por que você queria conhecer as pirâmides? Perguntou para mudar de assunto da estante. Porque sempre ouvi falar delas, respondeu o rapaz, evitando mencionar o seu sonho. Agora o tesouro era uma lembrança dolorosa e o rapaz evitava pensar nisso. Eu não conheço ninguém aqui que queira atravessar o deserto só para conhecer as pirâmides, disse o mercador. São apenas um monte de pedras. Você pode construir uma no seu quintal. Você nunca teve sonhos de viajar, retrucou o rapaz, atendendo mais um freguês que entrava na loja. 2 dias depois, o velho procurou o rapaz para falar da estante. Não gosto de mudanças, disse o mercador. Nem eu nem você somos como Hassan, o rico comerciante. Se ele erra numa compra, isso não o afeta muito. Mas nós dois temos sempre que conviver com nossos erros. É verdade, pensou o rapaz. Para que você quer a estante? Disse o mercador. Quero voltar mais rápido para minhas ovelhas. Temos que aproveitar quando a sorte está do nosso lado e fazer tudo para ajudá-la da mesma maneira que ela está nos ajudando. Chama-se princípio favorável ou sorte de principiante. O velho ficou calado por algum tempo. Depois disse: o profeta nos deu o Alcorão e nos deixou apenas 5 obrigações para serem seguidas em nossa existência. A mais importante é a seguinte: só existe um Deus. As outras são rezar 5 vezes por dia, fazer jejum no mês do Ramadã, fazer caridade com os pobres. Parou de falar. Seus olhos ficaram cheios de água ao falar do profeta. Era um homem fervoroso e, mesmo com toda a sua impaciência, procurava viver de acordo com a lei muçulmana. E qual a 5ª obrigação? Perguntou o rapaz. 2 dias atrás você disse que eu nunca tive sonhos de viajar, respondeu o mercador. A 5ª obrigação de todo muçulmano é uma viagem. Devemos ir pelo menos uma vez na vida à cidade sagrada de Meca.
Meca é muito mais longe que as pirâmides. Quando eu era jovem, preferi juntar o pouco dinheiro que tinha para começar esta loja. Pensava em ser rico algum dia para ir a Meca. Passei a ganhar dinheiro, mas não podia deixar ninguém cuidando dos cristais, porque os cristais são muito delicados. Ao mesmo tempo, via passar de frente à minha loja muitas pessoas que seguiam na direção de Meca. Havia alguns peregrinos ricos que iam com um séquito de criados e de camelos, mas a maior parte das pessoas era muito mais pobre do que eu. Todas iam e voltavam contentes e colocavam na porta de casa os símbolos da peregrinação. Uma delas, um sapateiro, que vivia de remendar botas alheias, me disse que havia caminhado quase 1 ano pelo deserto, mas que ficava sempre mais cansado quando tinha que caminhar alguns quarteirões em Tanger para comprar couro. Por que não vai a Meca agora? Perguntou o rapaz. Porque Meca é o que me mantém vivo, é o que me faz aguentar todos esses dias iguais, esses vasos calados nas prateleiras, o almoço e o jantar naquele restaurante horrível. Tenho medo de realizar meu sonho e depois não ter mais motivo para continuar vivo. Você sonha com ovelhas e com pirâmides. É diferente de mim, porque deseja realizar seus sonhos. Eu quero apenas sonhar com Meca. Já imaginei milhares de vezes a travessia do deserto, minha chegada à praça, onde está a pedra sagrada, as 7 voltas que devo dar em torno dela antes de tocá-la. Já imaginei quais pessoas estarão do meu lado, na minha frente, e as conversas e orações que compartilharemos. Mas tenho medo que seja uma grande decepção. Então, prefiro apenas sonhar. Nesse dia, o mercador deu permissão ao rapaz para construir a estante. Nem todos podem ver os sonhos da mesma maneira. Dá o que pensar, não dá? Muito. Tá bom? Amanhã a gente continua, tá? Não esquece do like, tá bom? Comentar. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. É de graça, não custa nada. Ajuda o canal a crescer e atingir mais pessoas. Tá bom? Até amanhã.